Pessoal, vocês conheceram a história da Júlia, a ginasta, agora vocês vão conhecer a história da Giovana, que é bailarina. Afinal de contas, essa família é uma família de artista, de esportista. E a Giovana vai falar para nós. Giovana, como que começou a sua trajetória? Bom, eu comecei com 6 anos na ginástica, que é onde a minha irmã continuou. E eu comecei na escolinha durante 1 ano, e quando eu completei 7 anos, meus pais me levaram para o teste no Guaíra. Passei no teste e fiquei 1 ano intercalando ginástica e balé. Um sonho de criança, né? Que menina não gosta de fazer ginástica ou balé? Eu fazia os dois, até que quando eu fiz 8 anos eu tive que escolher entre um deles, por conta da carga horária do balé, que a cada ano a carga horária aumenta. E você tem que ter uma maior dedicação. Exatamente, daí eu tive que escolher em qual eu iria querer continuar. Escolhi o balé e depois de 9 anos me formei lá. E ficou bem dividido, né? A irmã Ginasta, exatamente. E você, eu falo bailarina. que eu penso assim, no caso, eu entrei na ginástica só para colocar minha irmã lá. Aí de lá eu segui o meu caminho, né? E eu fiz balé, no caso, no Teatro Guaíra, né? Não mencionei, mas foi lá onde eu comecei. E hoje? Hoje eu sou formada bailarina, tenho DRT também, e através desses 2 certificados que eu tenho, eu dou aula de balé clássico para baby class, que é criancinha de 3 a 6 anos, mas também já cheguei a dar de 2 anos e meio por aí. Infantil e adulto iniciante também. Então, minhas alunas têm 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e elas começaram os sonhos delas a partir dali, e eu tenho como é que eu posso dizer? Sou grata por poder ajudar em um sonho delas, porque elas chegam pra mim e falam: mas eu consigo fazer balé com essa minha idade? Eu consigo, é claro que sim. E elas sempre falam: era o meu sonho. Deu, então tá bom, então vamos começar, né? E elas amam, são as que mais gostam, assim. Giovana, lá no Guaíra, eu quero saber, eu acho que muita gente também quer saber, como que funcionava? Porque você tá fazendo um balé lá, e daí se apresentar para um público grande, como que é a emoção, como que funciona a parte da escola lá dentro? Uhum. Então é assim, eu comecei com os meus 7 anos. A cada ano tem banca, né? Algumas vezes por ano, no caso. Sim. E a cada ano a gente passa um nível. Você pode passar ou reprovar, através das notas. E no começo tinha um espetáculo menor, porque nós éramos menores, estávamos iniciando, então aquele público inteiro para uma criancinha a gente não vê muito sentido. Então eu comecei com João e Maria, fui uma corujinha, e ali é lindo de ver, né? Uma menina fazendo balé, se maquiando, se produzindo, se fantasiando, no caso de coruja. E a cada ano era um tema diferente. E a gente via, né? Eu via minha família ali me assistindo, eu ganhando rosas. Assim, é como falam, balé é um sonho de uma menina e de um menino também. E realmente foi pra mim. Então, assim, a cada ano que passava, eram outros espetáculos, tinha a companhia, a júnior e a sênior, eu também participava, então aí a gente começava a evoluir. Além das aulas e dos espetáculos, nós tínhamos também festivais. Então Isso, a gente você se apresentava nos festivais. A gente viajava, já viajei para Florianópolis, lá em Itajaí, no Festival de Desterro, Mary Rosa, que eram por lá. Aqui também. Joinville, que é o Joinville, famoso. eu não cheguei aí a cogitar, porque a gente dependia da escola. Então, se eles fossem, né, se eles nos inscrevessem, nós íamos. Então, por conta própria, não tem muito como. Mas eu sei como funciona e tudo mais. A Du, distribuidora de bebidas, é a melhor opção para você. Ela possui 2 lojas, uma aqui em Araucária e a outra em Campo do Tenente. Venha conferir a nossa diversidade de bebida e o melhor preço. Vem pra Du.
as dificuldades. Não é tão fácil ser bailarina, Não. certo? A gente vê assim, você não vai lá e aprendi a dançar. Existe uma rotina, existe uma dedicação, existe uma forma que para você chegar lá, você tem que, como você mesmo falou, passo a passo. Exatamente. Conta para nós como funciona isso. Então é assim, como eu falei, existem as avaliações, né? Então nós temos que evoluir, nós somos puxadas a isso. Então algo assim, o balé ele não é algo natural do nosso corpo, nós temos que nos forçar a fazer muitas coisas que nos trazem dor, nos trazem algumas consequências. Então assim, começando pelas horas de ensaio que nós tínhamos, a partir da companhia sênior, nós fazíamos 2 aulas por dia, de 1h40 a 2 horas, e mais o ensaio, que ia das 5 às 8 da noite. Isso para a companhia. Mas quando chegavam os espetáculos da escola, ia até umas 10 horas da noite. Então assim, eu ia para a escola, para o fundamental ou para o ensino médio, saía de lá, ia direto para o balé, comia minha marmita, 1h40 começava a aula. E só terminava 10 horas da noite. E sem parar, a gente fazia um lanchinho aqui e ali, mas assim, muitos conhecem a sapatilha de ponta e sabem como ela formata no pé, né? Como não é o natural realmente. E ela aperta, ela machuca, e essas horas tinham que ser cumpridas, né? É ensaio, é aula, é algo para ajustar aqui, algo para ajustar ali. E não tínhamos que a gente fazer, né? O que, por exemplo, eu escolhi aquilo. E eu amava aquilo. Hoje eu sinto muita saudade, por mais que eu seja professora. E lembrar de tudo isso nos lembra de como é um sonho de uma menina, mas também tem que ter a disciplina, tem que ter a vontade, tem que ter... A partir do sonho, tem que ter a nossa vontade. E isso não acontece, vamos dizer assim, todas essas horas que vocês tinham que ensaiar, não acontece só com o corpo de baile, sim, até com as crianças. Até com as criancinhas. Que iniciavam o processo para poder aprender o balé. Exatamente. Às vezes nós estávamos ensaiando lá, por exemplo, nos ensaios gerais, que era uma semana antes da apresentação, e as criancinhas faziam aula de manhã, iam para a escola, eu já fui uma dessas criancinhas no caso, né? Iam para a escola e voltavam para ensaiar, né? E daí tem todo acompanhamento das professoras, com todo o cuidado e tudo mais, mas a gente vê que desde ali já começa a rotina, né? A gente já começa a se acostumar desde ali. Eu já não lembro muito bem porque eu era criança, mas eu via isso. E eu vejo, na verdade, porque eu sou professora, então... quando tem espetáculo, as crianças têm que ensaiar, né? Tem que cobrar. Exatamente, a gente precisa cobrar certa disciplina, que é algo muito característico do balé, a disciplina. E lembrando que também, lá no Guaíra, a gente não tinha somente a aula de balé clássico. Nós tínhamos também a dança contemporânea, o Improvisando Eu Crio, que era uma disciplina onde nós, alunos, criávamos, então instigava esse nosso... as nossas ideias, coreografar, assim, levar a nossa dança através de nós também pra gente criar e subir em um outro patamar, digamos assim. E o que era a dança contemporânea? Dança contemporânea, então. A dança clássica, todo mundo conhece praticamente. A dança contemporânea, ela é mais moderna, também chamada de dança moderna. Ela é mais no chão, ela não é... tão rigorosa e tão disciplinada quanto o balé clássico. Como é que eu posso te explicar? A gente usa mais o corpo, mas não é tanta linha, digamos que o balé, a gente trabalha com linhas. O contemporâneo não tem isso, então ele foge disso, digamos assim. A dança contemporânea é algo que foge do balé clássico, mas tem as suas origens, que é em si o balé clássico. Então, como eu falei, rola no chão, deita, salta, pula, fugindo de todas as linhas do balé clássico. Então, não era só a dança clássica. Não. Vocês aprendiam mais alguma coisa. Exatamente. Também artes cênicas, né, que é o teatro, porque assim, um bailarino... Você tem que aprender a atuar, né? Exatamente, tem que saber atuar, porque nós estamos narrando uma história, né, então tem que ser algo que venha de dentro. Então,
ali no espetáculo, vamos dizer assim, o quebra-nozes, tem toda a atuação, tem toda a maneira de se comportar de acordo com o seu papel. Você assume o personagem. Exatamente, mas também nós temos, a partir do personagem, a oportunidade de criar as nossas expressões, os nossos movimentos, então a gente está usando balé clássico, estamos usando artes cênicas e improvisando eu crio. E também dança contemporânea, tinha seus espetáculos, né, eram menores, mas nós tínhamos no meio do ano um espetáculo de dança contemporânea também. A Refratários Candelari é uma empresa nacional, tradicional no ramo de refratários, desde 1932. O aperfeiçoamento contínuo das técnicas de fabricação, a busca incessante de informações sobre os anseios do consumidor e a qualidade de seus profissionais construíram uma empresa sólida, moderna e próspera. Refratários Candelari, desde 1932. Na Lapa, hospede-se na Pousada Tropeira, no coração do centro histórico, em plena Rua das Tropas. A Pousada Tropeira alia segurança com conforto e simplicidade. A Tropeiros Gastronomia, que oferece atendimento especial para pequenos grupos com aulas show e comidas típicas. Uma cafeteria própria, que serve as delícias lapianas. A Pousada Tropeira também promove a alegria e descontração de seus hóspedes através da Seresta da Lapa. Pousada Tropeira, na Lapa, o seu lugar é aqui. Giovana, como que é a rotina de uma bailarina dentro da sala de aula? É assim, temos a professora e o pianista, né? Antigamente, mas no comecinho assim, nós tínhamos o pianista, o piano de cauda, bem clássico, né? Então, e era lindo, é legal de você experimentar uma coisa dessa. Também já dancei com orquestra e foi um sonho, foi algo assim fora da realidade, foi mágico, foi lindo. Mas dentro da sala de aula nós temos o piano, que nos dá uma liberdade muito maior, e a professora falando os passos em francês, porque querendo ou não, né, o balé clássico, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. E com isso a gente aprende também. Eu hoje, professora, também tenho que passar os nomes em francês para as minhas bailarinas. Plié, relevé, tandi, jeté, vários. E ali, então, isso na sala de aula, né? Nós temos a barra, o linóleo. Dentro da sala de aula também nós temos uma evolução, digamos assim, né? Da sapatilha de meia ponta, que é onde nós começamos, e a partir de um momento usamos a ponta. Explica. A de meia ponta é aquela rasteira. Exatamente. A de meia ponta é como uma meinha que tem um negocinho debaixo do pé, assim, só para amortecer. A sapatilha de ponta, ela já tem um bico maior, tem uma estrutura de gesso, onde você vai subir com as pontas do pé. Então, as menininhas acham que é com a sapatilha de meia ponta. Não, tem todo também uma estrutura para que a gente possa subir em cima da ponta do pé, que é a sapatilha de ponta. E você tem que lutar para você chegar na parte da sapatilha de ponta, que não é tão fácil assim. Não começamos usando sapatilhas de pontas assim, não, é tudo um processo, né? É uma escola de formação, então a partir dali a gente começa do início para chegar até o nosso auge, né? Que é estar dançando livremente na sapatilha de ponta, profissionalmente, festivais e tudo. Hoje você está fazendo uma faculdade de educação física. Exatamente. Você quer aprimorar mais todo esse conhecimento que você adquiriu. Sim, então minha irmã, que é a Júlia Soares, ela faz ginástica. E eu tenho a minha formação de bailarina. Onde minha irmã começou foi onde eu também comecei, que foi na escolinha de ginástica. Com a faculdade de educação física,
eu vi uma oportunidade de eu voltar às minhas origens, que é a ginástica, também usando a minha formação de bailarina, porque a ginástica artística e olímpica, porque a ginástica olímpica ou artística e rítmica, elas usam o balé para alinhamento do corpo, enfim. Então, através da ginástica, eu consegui um estágio onde eu podia usar a minha faculdade e a minha formação de bailarina. Eu dava aula de balé e estava aprendendo o treinamento delas. E hoje isso é a sua paixão? Hoje é o que eu me vejo no futuro fazendo, né? Estando no alto rendimento, passando os meus 2 tipos de conhecimento. Giovana, hoje você é professora, então me diga uma coisa, qualquer pessoa pode ser bailarina? Acho que qualquer pessoa pode ter o sonho de ser uma bailarina, mas chegar ao nível de falar eu sou uma bailarina, profissional ou não, mas eu acho que é como a gente falou, através de uma evolução. Né? Nós temos escolinha onde eu dou aula, que é aqui da comunidade, e se você quer fazer balé e ser uma bailarina, você consegue entrar em uma aula e através da sua disciplina, não importa se você quer ser profissional ou não, você vai ter que ter uma disciplina, né? Você vai ter que fazer o que a professora está pedindo, você vai ter que fazer um coque, usar uma roupa adequada para o balé, você vai ter que se adequar através da sua disciplina a isso. Então, digamos que É dedicação. é a dedicação. Não é o corpo, não é a cor, não é nada disso. Então, sim, qualquer pessoa pode ser uma bailarina. Profissionalmente, nós temos alguns requisitos, que é o corpo, um pouquinho mais de dedicação, enfim. Mas, fora isso, não vai te importar o peso, não vai te importar a cor, seu meio social, a sua parte financeira, nada. Então, assim, hoje nós sua temos... dedicação. Exatamente. Hoje nós temos possibilidades de projetos, escolas que dão bolsas, ou, enfim, nós temos a oportunidade de, desde criança, que é o Baby Class, até o adulto, onde você vai poder alimentar o seu sonho ali, você vai ser uma bailarina ali. Você como professora, a dança, ela interfere em relação à socialização da criança, em relação à escola, alguma coisa relacionada a isso? Muito, interfere assim, digamos 100%, principalmente para uma criança, né, que está em fase de desenvolvimento. Então, além de nós desenvolvermos o corpo, a questão da concentração, da disciplina, que nós já ressaltamos. Então, assim, a socialização. E a inclusão nesse contexto? A inclusão, eu tive uma breve experiência, que foi quando eu trabalhei em Araucária como professora. Foi na turma de infantil, ela tinha uns 9, 10 anos. Ela tinha autismo, eu peguei ela, né, no meio do caminho, então ela já tinha tido uma outra professora nessa mesma escola. E os relatos que eu tive sobre ela foi que ela mudou, assim, radicalmente. Né? Que ajudou no desenvolvimento dela. Ajudou muito. Porque, assim, nós sabemos que temos que ter um cuidado mais especial para essas pessoas, né? Porque, assim, também, como a gente falou, é para todos. Então, foi até para ela. Ajudou muito ela. Ela desenvolveu a sua comunicação social, então ela começava a conversar, ela conversava um pouquinho com a professora. A questão do seu corpo, antes ela não tinha muita noção. Aí, quando eu peguei ela, ela já teve maior noção do corpo dela. Enfim, a gente vê que se para ela melhorou muito, para qualquer uma criança também vai melhorar. Para mim, né, meus pais falam que, e eu vejo isso hoje em dia, que me ajudou muito, né, apesar da minha rotina ter sido muito pesada, eu ainda assim tinha minha disciplina, eu tinha minha concentração, na escola eu ia bem. Enfim, é nítido ver que uma criança, ela sai um pouquinho melhor nas coisas a partir do momento que ela faz um esporte, uma arte. É que como você falou, porque muitas vezes nós vemos que o balé, ele é um esporte, não é um esporte, a dança é um pouco mais cara, né? Ela tem uma classe,
Sim. É diferente, ela é mais cara. Sim. Mas hoje existem projetos, existem professores que se dedicam a ensinar crianças de comunidade, Sim. até mesmo na parte da inclusão que você falou. Então, pai, mãe que querem dar uma oportunidade para os filhos em relação ao desenvolvimento. Nós temos o nosso quadro dentro do nosso programa que fala bastante sobre o autismo. Então, isso é importante. Muito. Se ajudou ali, pode ajudar vocês também. Então, colocar a criança para se desenvolver, para ter uma socialização melhor, para conhecer um pouco o corpo. Exatamente. Não é mesmo? Existem até artigos, né, que eu que estou no meio da educação física, que falam, que comprovam que para PCD você melhora muito mais. Então, se você quer que se desenvolva, o esporte arte é um lugar onde a criança vai poder se desenvolver. Na sua trajetória no Guaíra, fiquei sabendo que você, além de bailarina, foi coreógrafa. É verdade? Exatamente. Através da disciplina de Improvisando Eu Crio, eles viram a oportunidade em mim de passar a minha coreografia para a Companhia Júnior do Teatro Guaíra. E é claro, né, quem que não vai querer? Eu sendo bailarina, hoje eu também coreógrafo as minhas alunas, mas aquela foi a minha primeira oportunidade de coreografar não sendo para mim. Eu amei, foi uma experiência assim totalmente diferente, porque é lidar com outras crianças. Eu tinha meus 15, 16 anos e não sabia muito bem como interagir com isso, mas eu encarei, gostei bastante, até porque hoje eu continuo coreografando e amo isso. Eu acho que tudo de lá me serviu para um pouco do que eu sou hoje, né? Então hoje você, pro amanhã, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho tá muito ligado à minha família. Como eu já citei, minha irmã é atleta, né? Ela é ginasta. E te interrompendo, e a família? Dentro de todo esse contexto, ela te ajudou, te incentivou, lutou, correu atrás de tudo, garanto para você. Exato. Que, né? Com certeza. Fizeram das tripas coração. Não é assim que a gente fala? Muito, né? Fizeram mais do que eles podiam. Como você falou, o balé, ele exige um pouquinho, né, do dinheiro, digamos assim. Então, uma sapatilha de ponta, figurino, espetáculo. Então, tudo isso, eu não conseguia tirar dinheiro de mim mesma, né? Falando que um figurino não é uma coisa barata, não é feito... Você chegou a comentar comigo que não é feito aqui também. Exatamente. Claro, né? Era o Teatro Guaíra, então tudo era um pouquinho mais de mais alta qualidade, digamos assim. E meus pais foram quem correram atrás de tudo isso para que o meu sonho acontecesse, né? Que eu agradeço muito eles por isso e não seria possível, né? A gente sempre precisa de um apoio, né? E a nossa família tá aí para isso. Fale um pouco mais do teu sonho. Meu sonho, então, seria coreografar, né, um solo para uma Olimpíada, para alguma atleta da ginástica, mas também estar trabalhando no alto rendimento, né? Então eu queria, como eu falei, passar as minhas duas vertentes de conhecimento. Muito obrigada, Giovana. Imagina. Por você passar essa trajetória pra gente, um pouquinho do seu talento, mostrar para as pessoas como funciona em relação ao balé, que elas tenham a oportunidade também de buscar na dança se desenvolver, não é mesmo? Por nos receber aqui na sua casa. Imagina. Só tem que agradecer. Eu que agradeço. Porque como professora eu amo passar o que eu sei, né? Então, para mim também é uma oportunidade. Muito obrigada a vocês.
E é isso. se ligue aí, né? Se ligue aí.